Então, pessoal, vamos para mais um vídeo de hoje. Confesso que a palavra de hoje ela mexeu com a minha estrutura e eu espero que transforme a sua também, trazendo aí um despertamento, tá bom? Então, fique comigo até o final desse vídeo e deixe o Senhor falar o seu coração em nome de Jesus. Amém. Pessoal, então vamos lá. Como vocês já viram aí na capa do vídeo, hoje nós vamos falar sobre sonhos. Volte a sonhar. E para isso eu gostaria que você abrisse comigo a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 40. Nós vamos ler apenas o versículo 5. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: olha, muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Sabe, muitas das vezes nós temos tantos sonhos, tantos pensamentos, e essa mensagem aqui, ela vem uma forma de encorajamento, nos dizer assim, já parou para pensar tudo que o Senhor tem planejado a seu respeito? Porque Jeremias 29:11 vai nos dizer que ele tem os planos preparados para nós. E se nós somos o que é isso? São planos, não é um plano, são planos. Ele tem muitos planos para nossa vida, são incontáveis, nós não temos a menor ideia. E são muito melhores que os nossos, só que ainda assim ele nos convida a sonhar. Ele vem nos dizer assim, ei, e aí, o que você quer? Sabe por que ele nos convida a sonhar? Porque a palavra nos diz que ele trabalha para quem nele espera. E se eu estou esperando alguma coisa, eu estou com expectativa em algo. E se eu estou com expectativa em algo, para que o Senhor ia me motivar, acreditar em algo, ter expectativa em algo, se ele não tiver ali a expectativa de realizar? Ou melhor, realizar ainda mais. Não estou falando que ele é obrigado a fazer nada, mas me compreenda. Ele está falando assim, ei, se você tiver fé e acreditar que eu posso fazer, simplesmente acredite, porque eu posso, e eu posso fazer muito além do que aquilo que você pensa, daquilo que você sonha. Então, deixa eu voltar um pouquinho e começar do começo. Hoje, pela manhã, eu acordei e eu dei de cara com isso aqui na minha cozinha, ó. Tá vendo? Essa é uma plaquinha que ela estava encostada lá porque eu fiquei de pendurar ela, não pendurei. E essa palavra, sonhos, ela meio que saltou os meus olhos. Foi assim, puf! Eu tinha certeza que hoje era sobre isso que eu tinha que falar. Só que mais do que isso, durante a semana, durante o culto, uma pessoa muito querida ministrou. E nessa ministração ela falou sobre nós sonharmos, sobre nós planejarmos, né, voltado ali para o ano de 2025, sobre nós criarmos ali, né, expectativas em Deus, buscar primeiro as coisas do céu. Então, assim, essa ministração também me motivou muito. E hoje pela manhã, quando essa palavra saltou os meus olhos, eu comecei a refletir na minha vida. Eu fui refletindo, refletindo, e aí nós estávamos indo ali, né, na rua, no centro, e aí eu falei assim, vamos anotar aqui, amor, vamos anotar nossos sonhos? A gente começou a anotar, anotar, anotar. E eu comecei a perceber que havia sonhos que eu havia deixado no meio do caminho. Você acredita nisso? Assim, eu não sei nem por que eu deixei. É só assim, por um espaço de tempo eu criei uma expectativa muito grande. Eu fiz o plano, eu fiz o projeto e pensei assim, olha, vai ser assim. Assim vai dar certo, tá tudo certo. E aí nós estamos caminhando, indo, indo. E aí, de repente, eu não sei se foi a expectativa da sociedade, a minha expectativa no plano. Não sei o que aconteceu. Eu sei que no meio do caminho, de repente, eu esqueci. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque normalmente a nossa vida é assim. Se eu te perguntar hoje, qual é o seu maior sonho? Aí você tem um. E o segundo? E o terceiro? Talvez você não consiga chegar ao terceiro. Porque nós temos uma coisa que nós queremos muito, mas no geral mesmo, nós temos muitos planos, muitos sonhos, só que quando a gente colocar no papel, a gente se esquece. E quando a gente se lembra, a gente pensa, nossa, eu até queria muito isso. Eu ainda quero, mas por que eu esqueci disso? Por que isso passou? Muitas das vezes tem coisas que nós queremos muito almejar. Só que há uma pressão da sociedade assim sobrenatural sobre você e você acaba se paralisando. Em vez de você caminhar, você acaba se paralisando. Ou há uma pressão familiar sobre você e também você acaba se paralisando. Ou são muitas expectativas criadas em você, algum contexto, sabe? Você cria muito assim, expectativa em algo que tem que ser daquela forma, daquele jeito, e aí acontece de outra forma, e talvez aquilo ali frustra a sua maneira de pensar e de ver. Só sei que de alguma forma os sonhos vão sendo deixados pelo caminho, eles vão sendo ali abandonados, desperdiçados, largados. Muitas das vezes a gente até pensa assim, olha, um exemplo, uma família, e a mulher queria muito fazer faculdade, ela queria muito fazer faculdade de medicina. Só que de repente ela casou.
E quando ela casou, não tô falando que casar não era um sonho dela, era um sonho também, mas ela casou. Porque ela casou, ela teve filhos e ela escolheu dar preferência aos filhos. E aí, nesse meio de caminho, ela tá ali cuidando da casa, do marido e dos filhos, que é uma coisa muito boa. E de repente, ela se lembra daquele sonho. E ela pensa assim: ah, agora não dá tempo mais. Acho que agora já passou a época. Já tá tarde demais. Eu poderia ter feito naquela época, daquele jeito. Só que o Senhor hoje tá falando assim: aí, volte a sonhar. Você ainda pode fazer, você ainda pode fazer. Você tá vivo, tá respirando, tá? Então dá tempo ainda. Não vai, não siga vivendo pelo padrão da sociedade. Fala assim: olha, você só pode fazer faculdade se tiver 18 anos. Não, calma, de 18 anos pode iniciar, mas assim, se eu tiver entre 18 e 25 anos, você pode começar a faculdade. Aí, sei lá, com 30 anos, com 40 anos, com 50 anos, você não pode começar? Como assim? Lógico que você pode sim, você tem que correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, sem vontade de conquistar uma casa, conquistar um carro. E ali você fica assim, ai Deus, eu queria, né? Mas agora, assim, desse jeito não vai dar, porque se eu trocar de carro agora, por exemplo, um exemplo, o que, que eles vão falar de mim? Já tem gente que às vezes não vive o sonho por causa do que a pessoa vai falar, né? Mas o Senhor tá falando assim conosco hoje, olha, volte a sonhar, desengavete esses sonhos, sabe? Tem sonhos que chega a ser engraçado, que aí quando a gente olha e fala assim, gente, eu queria muito fazer isso aqui, por que, que eu não fiz isso aqui? E aí você vai ver o motivo de você não ter feito e você fica frustrado, porque você fica assim, gente, eu não fiz isso, eu parei no meio do caminho, não foi por minha causa, não foi porque eu quis parar. Eu parei por causa do outro, eu parei por causa de um obstáculo, eu parei por fraqueza, mas assim, em um momento eu olhei o meu lado, e eu não tô falando para você ser egoísta, pra você só olhar para si, não, mas eu tô falando que, olha, nós estamos agora nessa reta de virada de ano, e normalmente, né, quando estamos para passar de um ano para o outro, normalmente o que acontece? Expectativas são criadas, planos são gerados no nosso coração, não é verdade? Talvez você está assistindo esse vídeo e fale assim, não, Carol, acho que eu tô parado, porque eu não gerei nenhum plano. Então gera agora. Pega aí uma folha agora, vou te dar um tempo. Pega uma folha aí e pega uma caneta e começa a escrever. Tudo que vier na sua cabeça, você escreve. Sabe por quê? A gente tem a mania de pensar só assim, olha, eu quero isso aqui pro ano que vem. Isso aqui também. A gente anota. Só que tem coisa que a gente quer muito. Só que tá fora do nosso orçamento, tá fora da nossa visão, tá fora do nosso campo de alcançar. Tipo assim, ainda que a gente trabalhe dura um ano inteiro. Só que uma coisa eu aprendi a viver pela fé. E viver pela fé é isso, é você não ter nada e de repente ter tudo, porque você acreditou. Você consegue entender que fé, basicamente, é você, se você não tá vendo, você acredita. Peraí, eu sei que isso aqui está fora do meu alcance, mas eu tenho um Deus que direciona a minha vida, que pode fazer todas as coisas. Olha o que nós lemos, vou ler novamente. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Gente, você não é a imagem e semelhança do seu pai? Os pensamentos deles são incontáveis. Por que, que os seus estão aí sendo contados? Anota tudo, os desejos e os planos mais assim, incoerentes que você tem, que você pensa assim, eu tô anotando aqui, Deus, mas eu nem sei se vai dar certo. Muda esse pensamento, não só anota, mas anota aquela expectativa. Olha, Deus, eu não sei como, mas é em nome de Jesus. Eu quero muito que isso aconteça. Se estiver alinhado com a sua vontade, Pai, faz acontecer. Eu tô te pedindo aqui em nome de Jesus. Pegue seus planos, apresente para Ele, ore e busque, sabe? Por que, que eu falei que no início, a ministração inicial me motivou dessa, né, do nosso culto, que foi o quê? Foi essa passagem falando sobre isso, sobre criar planos, mas baseado, né, em Mateus, que fala assim, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino. E é isso. Quando você está criando planos, você está fazendo aquilo que o Senhor faz, aquilo que a palavra diz que o Senhor é. O Senhor tem para nós, né? Ele cria planos, ele tem planos a nosso respeito. E você está criando planos ali na expectativa e na fé de, peraí, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que conhece meu coração. E ele não é só um Deus que conhece meu coração. Ele é um pai. E você sabe, não sei se você sabe, eu sou mãe. E eu como mãe, nós, né, como pais, pai e mãe dos nossos filhos, o nosso maior prazer é poder dar a eles as coisas, qualquer coisa que eles quiserem. E agora você imagina Deus. O maior desejo dele é te dar o que você quer, só que ele não quer só te dar o que você quer. Ele quer te dar coisas além. Eu não tô falando aqui de um Deus assim materialista, no sentido de, ah, então é Papai Noel agora? Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. Não, não.
Para de ficar trazendo dupla interpretação para minha fala, não é isso não. Eu tô falando de um Deus que ele quer ouvir os desejos do seu coração. Até porque você fica assim, muitas das vezes, nós ficamos assim, né? Ai, Deus, eu até queria isso aqui, mas o Senhor tem tanta coisa pra fazer que eu não vou pedir isso não. Então não pede. Quando você não pede, tem outros pedindo no seu lugar e recebendo. E não adianta ficar frustrado quando outro recebendo na sua frente, não. Porque você não tá pedindo. A palavra é bem clara, pede, busca, bate, que a porta será aberta. E nós, primeiramente, devemos fazer isso o quê? Senhor, eu quero mais a tua presença. Deus, eu quero mais conhecer quem tu és. Senhor, eu quero conhecer os teus planos, eu quero conhecer os desejos do Senhor. Eu quero conhecer os teus anseios, eu quero saber o que o Senhor pensa de mim. E quanto mais você se aproximar dele, quanto mais você conhecer, você pode ter certeza que mais os seus planos, os seus projetos vão estar alinhados à vontade dele. Porque baseado na tua palavra, você consegue ter um direcionamento do que fazer, como se portar, para onde ir, quais decisões tomar. E aí você, no seu relacionamento de intimidade com o pai, ou o Espírito Santo vai começar a falar assim aqui, então, sabe esse plano aqui? Tá super dentro aqui da vontade do pai. Aleluia. E aí vai dar certo. As coisas vão caminhar. Só que por que eu gosto muito do anotar? Eu tenho, sério, sem brincadeira, eu devo ter uns 15 cadernos. Talvez um pouco mais. Só um pouquinho. Mas é porque eu amo, eu anoto tudo que você imaginar, eu tenho anotado. Tem horas que não é anotado, tem horas que é uma palavra muito forte, tem horas que só tá rabiscado mesmo, assim. Mas na hora que vem a ideia na cabeça, eu já, pá. É igual para os vídeos aqui. Eu não faço os vídeos, tipo assim, baseado assim, eu quero falar sobre isso. Não, eu fico esperando, por isso que às vezes tem dia que eu demoro, tem dia, eu fico sempre assim, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor me fale, o que o Senhor quer falar com o seu povo? Aperfeiçoa o seu poder em mim, aperfeiçoa o seu poder na minha fraqueza, porque eu quero falar de algumas coisas, mas o Senhor tem ali alinhado, eu lembro, eu tenho aqui no meu celular temas que eu já cheguei a anotar que eu falei, nossa, eu quero falar disso. E até hoje eu não gravei um vídeo sobre isso, por quê? Porque não é o tempo, o Espírito Santo, ele sabe o tempo de todas as coisas, e ele direciona todas as coisas. E eu creio que esse é tempo de falar sobre sonhos. Ele me deu uma confirmação hoje, conversando com uma amiga, mais uma vez, sobre sonhos, sobre sonhos. E 2025 é esse ano. É o ano, sabe, da esperança. É o ano em que você pode acreditar que coisas diferentes, grandiosas vão acontecer. Qual que é o seu desejo, afinal? O que você tem buscado? Converse com seu pai. Busque primeiramente as coisas. Deus, olha, eu quero conhecer os seus planos para mim. E viva os planos do Senhor. Porque essa lista aí que você escrever, alinhada aos planos dos projetos do Senhor, meu Deus do céu. Porque pensa, a gente não quer coisa ruim para nós. Você quer? Eu não quero. Nós queremos coisas boas. Imagina o nosso pai. A palavra vai dizer assim: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quem dirá nosso pai, Deus? Ele é nosso pai, gente. Ele quer nos dar o melhor. Então sonhe. Se lembre que os pensamentos dele são grandes, são muitos. Ele tem planos, projetos, tudo a nosso respeito. Ele nos fez, sabe? Imagina, olha, imagina. Deus, imagina. Pega a visão. No início de todas as coisas. Haja luz. Haja separação entre firmamentos. Haja vegetação. Haja animais. Haja e foi havendo. Foi havendo. Tudo foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Agora, peraí que eu quero criar alguém. Uma imagem, semelhança de mim. Mas deixa que eu desenhar, deixa eu modelar. E ele modelou com detalhes, ele modelou e ele soprou o fôlego de vida. Você consegue entender que esse Deus, ele parou, parou para fazer, nos desenhar ali, nos modelar no barro de forma assombrosamente maravilhosa. Se noção do que é isso? O Todo-Poderoso, esse mesmo, o nosso Pai, parou ali para nos desenhar nos detalhes. E você acha que ele não vai querer fazer uma coisa simples? Qualquer coisa assim por você. Simplesmente ali porque ele quer a sua felicidade. No sentido de que a gente tem mania de achar que não tem que ser pra ser feliz. Não, calma, não é isso. Mas eu falo assim, ele quer a sua felicidade. O seu pai te ama te ver feliz, porque imagina você como pai, você não ama ver seu filho feliz? Sim, mas o que você ama mais do que ver ele feliz? É ver ele em obediência, não é verdade? Então obedeça a ele, busca ele, alinhe os seus sonhos aos sonhos dele. Porque eu tenho certeza, que seus sonhos vão ser nada perto de tudo que você tem para viver ainda, porque a gente tem uns sonhos pequenos hoje, e eu falo que é pequeno porque senão estou desvalorizando os nossos sonhos, mas a gente é pequeno hoje porque a gente escreve hoje. Para nós é muito grande, mas quando você passa aquilo, que você consegue dar aquilo, você vai chegar lá e fala, gente, olha o que eu sonhava, era tão pequeno aquilo que eu sonhava. Eu me lembro de algumas coisas que eu sonhei no passado que eu queria muito. Oh, gente, eu queria ter uma cafeteira.
Eu queria muito uma cafeteira. E aí eu tenho uma cafeteira. E aí hoje eu olho e falo assim, nossa, gente, era aquele sonho era tão pequeno. Mas, tipo assim, ele tinha um valor pra mim. E se ele tinha valor pra mim naquela época, ele tinha valor pra Deus. Você consegue entender? Só que aí agora eu passei da fase da cafeteira. Então a gente quer, vai sempre assim, querendo coisas maiores. O que a gente tem que querer primeiro, maior? Mais intimidade, mais relacionamento. Para entender o que ele quer para mim, para que nós possamos sonhar juntos. Hoje o Senhor não quer só te convidar a sonhar, reanimar seus sonhos, fazer você voltar a sonhar, mas pelo contrário, ele quer também te fazer um convite, falar assim, ei, você, vem sonhar comigo, vamos sonhar junto, que esse novo ano de 2025 seja um ano extraordinário, seja um ano exemplar, seja um ano assim magnífico e perfeito, tudo dentro da presença dele. Tá bom? É sobre isso que o Senhor ministrou meu coração hoje. Eu tô até agitada, porque eu fui muito impactada por essa palavra hoje. Essa palavra mexeu muito comigo e me fez, né, tomar muitas decisões e direções na minha vida. Então eu espero que o Senhor possa falar com você, que o Espírito Santo da verdade possa te convencer aí onde quer que você esteja agora, que ele possa te alcançar, que ele possa ser refrigério para sua alma e que ele possa te fazer voltar a sonhar, te fazer lembrar de todos os seus sonhos, aqueles que já passaram, aqueles que você jogou no lixo, aqueles que você decidiu abandonar. Pega tudo de novo e que ele possa te fazer lembrar do essencial para a sua existência, que é a sua intimidade, a sua vida com Deus, tá bom? Fica essa palavra nesse dia. Se você gostou dessa mensagem, curta, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário, hein? Deixa um comentário. Em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar te abençoando grandemente. Amém?